Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais, onde já de cara família, nesta segunda-feira saiu uma notícia bombástica de que o Cruzeiro teria apresentado uma proposta para contratar o zagueiro Rodrigo Caio, jogador de 29 anos de idade que não está sendo utilizado no Flamengo. A informação ela foi antecipada em primeira mão pelo jornalista Vene Casagrande. E eu, claro, separei o recorte do momento da fala do Vene Casagrande para vocês aí de casa. Só que antes de compartilhar, não se esqueça de se inscrever e de deixarem aqui o seu gostei. Galera, vai fortalecer demais. É de cruzeirense para cruzeirense. Agora escutem as palavras do jornalista Vene Casagrande. Bem importante, inclusive acabei de receber aqui qual é a proposta do Cruzeiro para o Rodrigo Caio. Qual é a ideia do Cruzeiro? É ter o jogador nessa janela de transferência. O Cruzeiro sabe que o jogador não está sendo utilizado no Flamengo, inclusive tem contrato apenas até dezembro, ou seja, pode assinar um pré-contrato agora e sair de graça em dezembro. O Flamengo não tem interesse em renovar com o Rodrigo Caio, respeita a história dele. Quando termina o Rodrigo? Em dezembro, acaba em dezembro. Não tem interesse em renovar o contrato, até porque o jogador que não está sendo utilizado pelo técnico São Paulo não dificultaria uma saída nessa janela, mas o Cruzeiro teria que se acertar com o Flamengo também, porque o Flamengo, obviamente, vai querer receber algo, pelo menos alguma coisa, para poder liberar o Rodrigo Caio nessa janela. O Rodrigo Caio recebeu a proposta do Cruzeiro, recebeu há poucos minutos, é uma proposta saindo agora do Flamengo e fechando o contrato até o fim de 2024, e o Cruzeiro, com o ok do Rodrigo Caio, vai enviar um médico aqui ao Rio de Janeiro para analisar as situações clínicas do jogador, que a gente sabe que passou por muitos problemas físicos nas últimas temporadas. Repito, para mim é um ídolo na história do Flamengo, mas de fato chegou o momento que precisa dizer adeus. Não está sendo utilizado, o próprio São Paulo já deixou isso claro, que não vai usar mais o Rodrigo Caio, serão poucas oportunidades para o jogador. Eu acho que para o Flamengo seria até uma boa liberar nessa janela de transferência, porque aí você abre uma brecha na folha salarial, porque o Rodrigo Caio não custa barato para o Flamengo. Por que ele não está sendo utilizado, ô Pedrosa? Olha, porque Fernanda, a gente sempre acha, nesse tempo todo, que por algum momento que o Rodrigo está fora, é por uma questão clínica ou física. E geralmente ela é decorrente do pós-clínico, né? Ele precisa de um tempo para retomar o seu vigor físico e tudo mais. Mas por que agora ele não está sendo utilizado? Fernanda, a carreira do Rodrigo Caio, infelizmente, ela é marcada por esses problemas físicos, problemas de lesões, problemas de insegurança, e não por isso ele não foi para a Europa. Ele não passou no exame lá na Espanha. Tanto Barcelona quanto o Valência queriam o Rodrigo Caio, porque nível técnico ele tem para ser jogador de seleção brasileira. Isso aí ninguém discute, ninguém nega. Muito pelo contrário, inclusive em 2019, quando ele performou fisicamente, ele conseguiu ser um dos melhores zagueiros do Brasil. Nesse momento, depois ele teve outra lesão, e no próprio Flamengo hoje tem jogadores jogando mais do que o Rodrigo Caio, tem jogadores mais confiáveis fisicamente e que tecnicamente são do mesmo nível do que o próprio Rodrigo Caio, que são os casos de Fabrício Bruno, o próprio Davi Luiz, o Léo Pereira, entre outros que a gente poderia citar aqui. Então, no final das contas, eu entendo que essa saída do Rodrigo Caio, que eu concordo com o Vene, é um ídolo na história do Flamengo, Sim, vai ser bom para os dois lados, porque hoje ele está sem espaço e no Cruzeiro, muito provavelmente, ele vai ter a oportunidade de desempenhar seu futebol. Inclusive, sobre o Rodrigo Caio, antes mesmo de ele chegar ao Flamengo, ele teve um problema físico que fez com que ele não fechasse com o Barcelona. Eu falei isso aqui agora. Poucos torcedores lembram disso, então é bom isso ressaltar, porque muita gente acha que o Rodrigo Caio só teve problema físico no Flamengo. Não. Muito pelo contrário. Antes de chegar ao Flamengo, ele já tinha alguns problemas físicos. O Flamengo, em 2019, depois de uma série de exames, decidiu apostar no Rodrigo Caio. Deu certo em 2019, mas foi apenas em 2019, infelizmente. Não por culpa do jogador, nem por culpa do Flamengo, por culpa de ninguém. Aconteceu. Ele teve problemas físicos, aconteceu. Eu acho que agora, repito, seria um bom momento para ele dizer adeus Flamengo, encerrar o ciclo dele pelo Flamengo por cima. Ele deixa por cima. A gente fala tanto, né, Vene, aqui, da dificuldade que às vezes essa gestão do Flamengo tem de encerrar esses ciclos. Às vezes até por aquela misturinha de gratidão, que eu nem acho isso tão ruim, porque vocês sabem que o meu coração fala muito alto quando a gente internamente entende da história daquele jogador dentro daquele clube. Por exemplo, no caso do Bruno Henrique, eu acho um absurdo para o Cruzeiro levar esse jogador. O que você acha, a sua opinião? Olha, eles não vão mandar um médico aqui à toa, né? Eles vão mandar um médico justamente para acompanhar e saber, cara, vale a pena fazer essa contratação? Hoje o Cruzeiro, ele tem um treinador que é muito inteligente, que é o Pepa, não à toa, acho que ele tem conseguido até arrancar um pouco mais do Cruzeiro do que esse próprio elenco tem de desempenho para apresentar. Eu acho que assim, trouxe o médico, se o Rodrigo Caio estiver bem, se o Rodrigo Caio realmente estiver
tendo uma sequência regular, eu acho que ele pode ajudar muito o Cruzeiro, porque, repito, futebol no pé ele tem de sobra. Eu ganhei um zagueiro. Família, o jornalista Vene Casagrande deu detalhes ali da proposta do Cruzeiro, o contrato até o final da temporada, e me chama bastante atenção, né? Porque a gente tem que esperar primeiro um positivo do Rodrigo Caio, depois o Cruzeiro vai mandar um médico para o Rio de Janeiro, e caso o médico aprove a situação ali do Rodrigo Caio, a gente possa investir na contratação do jogador. É um jogador que tecnicamente sobra dentro de campo, mas fisicamente falta muito. Ele se parece demais com o Dedé. É um cara muito bom de bola, mas fisicamente deixa muito a desejar. Eu não sei ainda, né, qual é o tipo de contrato que o Cruzeiro ofereceu. Só sabemos que é um contrato de 2 temporadas. Não sabemos se é um contrato de produtividade ou se é um contrato ali com um salário fixo. Ainda não temos muitos detalhes sobre essa situação. E o Vene Casagrande, em um pequeno momento, fala, né, que o Flamengo deve querer receber alguma coisa para liberar o zagueiro. O que me parece estranho, já que o zagueiro está recebendo um salário alto por lá, não tem jogado, então só de liberar o jogador e não ter que pagar os seus salários, o Flamengo já sairia ganhando nesta situação. Vamos aguardar e esperar. Na minha opinião, o Rodrigo Caio é um baita de um zagueiro. Se estiver bem fisicamente, briga para ser titular em qualquer equipe do futebol brasileiro. Porém, é este porém, né, da parte física que deixa aquela pulguinha atrás da orelha da torcida do Cruzeiro. Pergunto a vocês, gostariam ou não desta contratação? Vocês acham que o Cruzeiro pode arriscar em busca de um jogador que não tem entrado tanto assim dentro de campo? Coloquem sua opinião aqui nos comentários. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que você tenha gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!